Olá, o meu nome é Luís Gradíssimo e este é o Pode Conter Sulfitos, um podcast sobre vinho e gastronomia. Hoje, a conversa com António Catarino e Rui Cardoso, autores do livro As 100 Melhores Tascas de Portugal. Ora, olá, bem-vindos a mais um episódio do Pode Conter Sulfitos. Hoje vamos ter dois convidados, os autores do livro As 100 Melhores Tascas de Portugal. Portanto, falamos de António Catarino e do Rui Cardoso. Estão aqui os dois connosco. Boa tarde, bem-vindos. E, antes de mais, obrigado por terem aceito o desafio de estarem aqui a falar deste vosso novo projeto. Um livro /guia que foi lançado muito recentemente. Não sei se foi a primeira apresentação, mas estive presente na apresentação dia 26 de setembro, que foi feita em Lisboa, que foi depois do momento em que vos desafiei para fazermos esta conversa. Não sei se gostam de apresentar como livro, como guia, mas nada melhor do que vocês para poderem falar e apresentar este projeto, e se calhar pedia, António, para nos poderes falar um pouco deste guia. O que é que consiste? É fundamentalmente um guia. Foi um desafio que nos foi lançado pelo Francisco Camacho da Leiga, reunir num livro com um formato que fosse bastante prático as 100 melhores tascas de Portugal, e que por tascas compreende-se um restaurante económico, familiar, com uma comida caseira e com um limite em termos de fatura de 20 euros por refeição. As velhas tascas portuguesas caíram, digamos, em desuso, fruto da massificação do turismo, dos novos hábitos urbanos, enfim, digamos que foram sendo criados para os proprietários dessas velhas tabernas portuguesas, dessas velhas adegas. Mas, um pouco por esse Portugal fora, ainda há redutos dessa comida tradicional, dessa cozinha caseira, dessa comida de conforto, enfim, e a preços acessíveis. Tirando, de certa forma, partido do conhecimento do terreno que ambos temos, e no meu caso, em relação ao TSF à Mesa, uma rubrica que teve início em 2014, não foi assim muito difícil fazer uma primeira seleção, porque ficaram bastantes restaurantes de fora. Na altura em que concluímos o trabalho, percebemos de imediato quão incompleto estaria este guia, mas certamente que esse será um desafio suplementar para mais daqui a algum tempo. Muito bem. Rui, quer acrescentar alguma coisa? Ficou alguma coisa por dizer? Seguramente ficou, quer dizer, nós aliás já dizemos na brincadeira que quando se fizer uma terceira edição, porque a segunda aparentemente estará no Europeu, quando se fizer uma terceira, em que portanto mexeremos um bocadinho no conteúdo, apetece um bocado alterar o título e dizer qualquer coisa como as 100 melhores tascas de Portugal, mais 20 ou 30 que vamos acrescentar à última hora, porque de facto verificamos, pronto, por simples ponta de cabeça, por conversa com os nossos amigos, por sítios onde vamos, que aqui e acolá, de facto, ficaram uma série delas de fora e eram perfeitamente merecedoras, tanto como algumas que estão no livro. Portanto, não há de ser nada que não se consiga corrigir, porque, de facto, a lógica deste livro é a lógica daquilo que nós nos jornais chamamos o serviço ao leitor, ou seja, dar informação útil, informação credível, e que a pessoa que lê o livro a possa aproveitar devidamente. E isso passa por, em termos físicos, o livro ser cientificamente concebido para caber dentro do porta-luvas da maior parte dos carros. E ele não couber, pode ir no chão, no banco de trás, também não será por isso que as pessoas o não da mochila. Há muitos backpackers, não é? Sem dúvida. Portanto, é um formato de facto conveniente. Eu tinha já aqui alinhavado algumas perguntas e a última era qual era o próximo desafio, mas já está em aberto, não é? Portanto, já estão a trabalhar na segunda edição, é isso? Já me estava a falar da terceira. Claro, sim. Bom, a segunda edição
O António dirá também, que lá está, mas a ideia, há uma coisa que é perfeitamente óbvia, qualquer pessoa que compra o livro reparará, é que Portugal não acaba ali no Cabo da Roca e, portanto, faltam Açores e Madeira, não é? Mas isso, pronto, implica mais alguma logística, implica mais algum tempo, sendo certo que não íamos deixar de fora de um próximo livro o bolo do caco, a alcatra, a abrótia cozida, etc. e tal, pronto, isso seria um crime de lesa pátria, mas, como digo, isso implicará outras Outra núpcias estrutura. e outros trabalhos, claro. Muito bem. Eu já obviamente, já desfolhei. Isto é um guia, encaro como um guia, portanto, não é para se fazer leitura de ponta a ponta, é mais para consulta. Está organizado por região, que também é útil, portanto, dependendo da região para a qual vamos visitar, podemos rapidamente ver as vossas sugestões. E houve algumas coisas que me surgiram, e uma delas foi uma frase vossa, não sei de quem, é um trabalho a dois, mas uma frase vossa que diz uma tasca portuguesa com certeza. Até foi sobre um restaurante aqui em Lisboa. António Catarino, o que é uma tasca portuguesa com certeza? António? Sim, sim. O que é para vocês uma tasca portuguesa? António, estás a conseguir ouvir? Rui, consegues ouvir bem desse lado? Consigo perfeitamente. Nós Enquanto, não temos enquanto o ligação António, com o António. bom, enquanto o António luta heroicamente com fibra óptica, que é a coisa mais traiçoeira que há nesta vida, eu diria que o critério da tasca portuguesa, com certeza, desdobra-se em vários. Desdobra-se em vários. Por um lado, uma cozinha genuína, alguma coisa de original que remeta para as nossas recordações de infância, quando os nossos pais ou os nossos avós nos levavam a comer fora. E, por outro lado, também para aquilo que já foi referido, a questão do preço, e depois também algum ambiente tenha a ver com o castiço, com o tradicional, seja pela decoração, que nem sempre será muito esmerada, em alguns casos, mas de qualquer das maneiras, a simples circunstância de não ser esmerada, às vezes até é simpático, portanto dá algum tom de autenticidade, e depois às vezes Sim. as pessoas que também frequentam os diferentes espaços, aquelas que trabalham ali ao pé, os vizinhos, as pessoas que vão lá com a família, tudo isso às vezes gera um certo ambiente que por si só vale a pena lá ir e vale a pena lá estar. Evidentemente que o caso mais, por assim dizer, extremo, simbólico, valioso, é evidentemente o daquelas tascas no meio do Alentejo, onde a pessoa chega lá, pensa que vai comer umas bochechas de porco ou uma sorda, e de repente o balcão lá atrás está cheio de maduros encostados uns aos outros, a beber cervejas e a cantar as modas alentejanas, o que é, digamos, a refeição dentro da refeição, e o A espetáculo dentro experiência. do espetáculo, claro. A verdadeira experiência. Mas para quem não está habituado a estas leads e encontra um guia que não se chama os 100 melhores restaurantes, chama-se exatamente as 100 melhores tascas, o que é expectável encontrar de diferente? Isto é, o que é que distingue, traços gerais, um restaurante de uma tasca? É necessário. Pois, o termo aqui, tasca, enfim, é utilizado, como eu há pouco falei, de uma forma talvez um pouco abusiva, porque estes são restaurantes, enfim, de certa forma, tradicionais, e há que ultrapassar esse estigma, digamos, do termo tasca, referi em relação a estes restaurantes, sobretudo mais populares e aqueles que apresentem muitas vezes uma cozinha da região, determinada especialidade. Há restaurantes que têm, que se vai lá precisamente porque tem determinado prato que é do agrado da família, como o Rui há pouco falava, porque é tradição, porque passou de geração para geração,
algum desse segredo que está lá dentro, escondido na cozinha. Portanto, são, sobretudo, restaurantes de características simples e populares. Certo, feito, é isso mesmo. Pelo menos é assim que eu também encaro uma tasca. Espero um sítio, como o Rui dizia, mais informal, às vezes mais familiar. A decoração, o cuidado com o espaço, raramente está em conta, e de facto são sítios onde ainda subsiste alguma autenticidade. E dessa autenticidade parece-me também relevante ser comida tradicional, não é? Não sei se faz sentido, não sei qual é a vossa opinião. Fará sentido tascas com comida que não seja tradicional? Rui. Sim, sim. Eu acho que isso seria, de facto, um contrassenso, quer dizer, não estava propriamente a ver Então, a hoje em senhora. dia há um certo pretensiosismo. Sim, sim, António, diz. Perdemos novamente a ligação, António. Rui, estavas a Mas dizer desculpa. eu não deixo cair a bola no chão e sigo a jogada. Não, quer dizer, eu não imagino a senhora de uma tasca, sei lá, em Vieira do Minho ou na Lausanne a apresentar-me um prato cheio de rabicos com uma coisinha muito pequenina ao centro e a dizer que é uma redução feita em não sei o quê, quer dizer, não é para isso que a gente, não é para isso, obviamente, que a gente lá vai, quer dizer, o que eu espero Se vai a uma tasca, não é? é chegar a um tasco e até fico contente se de facto a senhora ou o senhor me puser logo a panela da sopa em cima da mesa sem perguntar nada e começar logo a servir um caldo de hortaliças, ou um caldo cozido, ou uma sopa de feijão, ou o que for, ou uma sopa da pedra, se estivermos na região dela, não é? Portanto, isso é que Uhum. nós esperamos. Isso é que nós esperamos numa tasca. Como tu esperamos sempre aquelas histórias castiças, têm sempre graça, que é normalmente as doses são bem servidas, à antiga, à lavrador, e portanto gera-se sempre aquele atrito que é se a travessa não ficar completamente limpa, a pergunta, mas que não gostou, não estava, aqui há Não uma estava coisa que bom. não estivesse bem e tal, quase como a fazermos uma desfeita, se não comermos aquela coisa toda que nos puserem em cima da mesa. Portanto, sim, Exatamente. é isso que nós esperamos, é calma, informalidade, convívio, simpatia, que são coisas que infelizmente na vida moderna às vezes perdem um bocado com as pressas e com os stresses do dia a dia e dos viveres urbanos e das pressas e toda essa coisa. E como é que está a cozinha tradicional portuguesa? Agora deixemos o António responder a isso, o que é que ele nos terá, o que é que ele nos terá a contar. António, Sobre, é que eu perco muitas vezes, não tenho escuta, digamos. a cozinha tradicional portuguesa, como é que ela está? Como é que ela se encontra? A cozinha tradicional portuguesa vai resistindo nestes redutos de marcados pela tradição. Há de facto uma nova geração, há uma tendência para aprimorar, e recorrendo às técnicas mais modernas em termos de gastronomia, e isso Portugal tem dado passos significativos em determinado caminho, em determinada direção, mas, por outro lado, há que preservar, enfim, toda essa autenticidade e recorrendo a ingredientes de qualidade, e essa é uma forma também de ajudar as pequenas economias locais. Eu referi há pouco que há restaurantes, as tascas, adigas, enfim, aquilo que se queira chamar, que constitui por vezes um destino gastronómico e colocam determinadas vilas, aldeias ou lugares no mapa gastronómico, suscitam um passeio de fim de semana para provar determinada especialidade. Isso é extremamente importante, numa altura em que assistimos, de certa forma, a uma descaracterização das gastronomidades que ambos conhecemos bem e que tem impedido muito do lado mais tradicional da nossa gastronomia, aquilo que é muito apreciado por quem nos visita, já que temos, de facto, e tal como os vinhos, uma gastronomia riquíssima e diversificada. E esse é um património que não podemos perder. Sem dúvida nenhuma.
Absolutamente de acordo. Nada contra as inovações, as sofisticações, as cozinhas internacionais, mas nunca esquecer a nossa matriz e a nossa identidade. Rui, o que é que mudou nestes últimos 20, 30 anos? Vocês que acompanham tanto e que andam tanto na estrada, o que é que sentem que tem mudado nestes últimos anos? Não, muda bastante. Às vezes em coisas tão simples como isto, quer dizer, eu sou completamente fã daqueles restaurantes de beira de estrada, sobretudo daqueles onde iam os caministas, os caixeiros viajantes, aquele pessoal todo que viaja, e que, por exemplo, a tradição era que estivessem abertos a noite toda, um dia e uma noite, portanto não parava, ia mudando os turnos na cozinha e no balcão e tal, e nós éramos sempre servidos a qualquer hora. Hoje em dia isso começa a ser uma raridade, quer dizer, já há coisas a fechar às 11, à meia-noite, à 1 da manhã, por vezes reabrindo às 6 da manhã, o que é bom, mas quer dizer, já se começam a criar ali uns intervalos, umas zonas de não cobertura gastronómica, que além de mais nos fazem um certo buraco no estômago quando estamos a viajar fora de horas. Precisávamos desesperadamente às vezes de meter combustível no carro e outras vezes de meter combustível no nosso próprio No estômago. estômago. E às vezes aquilo arrisca-se efetivamente a falhar. Depois, fisicamente, há uma série de tascos, de restaurantes, de referências que nós tínhamos de há muitos anos, que alguns pura e simplesmente fecharam para a nossa grande tristeza. Quer dizer, nós vamos dizer, não, isso já não existe, isso o senhor reformou-se, a filha que era a cozinheira casou-se, foi tratada da vida dela e tal. E, portanto, às vezes há a tristeza de ver uma série de coisas a desaparecer. Agora, há aqui alguns truques de algibeira que o Catarina e eu usamos nestes anos todos e tal, para tentar, quando não sabemos de facto onde ir, tentar alguns truques para descobrir coisas interessantes, não é? Portanto, aquela velha teoria dos caministas parados à porta dos restaurantes, quer dizer, tem que ser consumida com uma certa moderação, porque às vezes há muitos caminhões parados ali, porque se conseguem parar aqueles mastodontes, que aquilo tem 10 e 12 e 15 metros de comprido, onde se para um Fiat 600. Portanto, o simples facto de eles estarem lá parados só garante uma coisa, é que há espaço para a manobra e espaço para parar. A partir daí, que diabo, aquela gente que anda agarrada ao volante também, aquilo não se governa com pastéis de bacalhau e com aperitivos. Portanto, em princípio, ali não se comerá mal. Mas, é como digo, é condição necessária, não é condição suficiente. A outra, Mas é um bom indicador, não é? Quando vemos é um bom indicador. Parque automóvel cheio, quer dizer que se há muita gente a parar é porque não deve ser mau. Em princípio e em teoria, sim. Agora, a outra coisa também é o truque e essa é uma velha obsessão minha, que é restaurantes, tascos que tenham nomes de pessoas, nomes de gente, salvo um azar muito grande, são sempre bons. Exemplo, Isaura, Florencio, vão por aí Maria, vão por aí fora. Se aquilo tiver nome de gente... Florencio eu conheço, Florencio, é muito bom. Florencio, exatamente, de Guimarães, em São Toscate, é um dos meus favoritos. Não vou lá há muito tempo, mas, quer dizer, a próxima vez que passar... Eu estive lá há poucos meses. É lá direito que nem um fuso, a próxima vez que for a Guimarães. Mas, portanto, há esses pequenos truques. E depois, pronto, há aqueles expedientes que é se virmos um taxista ou um soldado da GNR, então, sobretudo se ele for mais gordinho, mais coradinho, nada como abordá-lo e dizer, olha lá, estamos aqui cheios de fome, onde é que a gente há de comer? Aliás, onde é que o senhor iria comer? Pronto. E este truque até hoje resultou sempre bem, quer dizer, nunca me mandaram para sítios maus e uma vez por outra mandaram de facto para sítios muito, muito bons. Essa é uma excelente dica que eu, por acaso, nunca fiz e nunca me tinha ocorrido. E vou com certeza experimentar. É o lado de serviço público da GNR. Exatamente. É uma referência. Eles andam na estrada, lá está, falávamos de estrada, de restaurantes de estrada. Também com essas perguntas. E funciona, não é? São boas referências. Quem faz quilómetros inevitavelmente vai explorando muitos locais e acaba por ter os seus referenciais. O Rui há pouco falava de vários fatores que contribuíram para o fecho de alguns restaurantes.
Sim, António. Perdemos novamente a ligação. Ainda o vosso guia tem um pressuposto, não é? De que os restaurantes, os espaços, as tascas, devem ter um preço médio que não passa os 20 € e, portanto, estes que estão aqui, estes 100 primeiros, terão essa baliza ou essa referência. Obviamente, depois dependerá de outros fatores, exatamente do que se peça, mas temos aqui esta baliza, este valor por referência. Mas de uma forma geral, ainda se come bem e barato por Portugal ou é cada vez mais difícil? Se António, se estás em condições de responder. Vai sendo cada vez mais difícil. Esta última escalada de preços contribui para que tal aconteça, mas há também outro pormenor, este significativo, é a falta de pessoal. Não é apenas um problema da restauração, ele é extensivo praticamente a todas as atividades em Portugal e tem contribuído para o desgaste de muitos proprietários destes pequenos restaurantes, muitas vezes alguns estritamente familiares e que necessitam, face à procura de mais pessoal e que não é possível, portanto, garantir um número de efetivos que corresponda às necessidades do serviço. Esse é outro dos preços que temos vindo a assistir, e nomeadamente nos últimos meses. Isso tem sido, de facto, uma nota dominante na maior parte dos estabelecimentos que tenho visitado ultimamente. Para além da comida, também sei que tem outro gosto, em particular o António, com quem tenho mais proximidade, sei que também há o gosto do vinho. Como é que está o serviço de vinhos nestas tascas e nestes locais que vocês tanto gostam? O serviço de vinhos é um dos calcanhares daqueles do turismo em Portugal. Até em restaurantes de maior meada e com outras responsabilidades, esse serviço de vinhos é muitas vezes deficiente, não só quer na colocação de copos, quer na temperatura em que o vinho é servido, quer muitas vezes até no aconselhamento. É evidente que um restaurante deste tipo, daqueles que estão mencionados neste guia, essa preocupação, enfim, pode ser um pormenor lateral, digamos, não sendo um objetivo fundamental. Agora, outro nível, isso é de forma gritante, e o Luís deve saber tão bem como nós, aquilo que se passa um pouco pela restauração de norte a sul do país e também nas regiões autónomas. Rui, como é que está o vinho? Vamos lá ver, eu na maior parte destes sítios onde vou, sigo uma coisa que me foi explicada, por sinal por um grande produtor de vinho ali da região de Almeirim Alpiarça, Ribatejo, e que, não desfazendo daquilo que ele próprio produzia, que é bom, estávamos a almoçar num tasco e ele dizia, às vezes, em vez de estar a mandar vir garrafas de coisas que acabam por não nos satisfazer, é mandar vir, mas é um jarro de vinho da casa, porque em geral, temos a certeza que não somos enganados, e dois, até podemos ter certezas agradáveis, surpresas agradáveis, e aquilo sair melhor do que a encomenda. E de facto, muitas vezes, o vinho de jarro, o vinho da casa que é posto em cima da mesa, muitas vezes não, de maneira nenhuma nos desilude, e às vezes até já sabemos que o contamos, já sabemos que será um baixo de gama, né? Já sabemos que ali naquele jarro não vai estar a barca velha, não é nada que se pareça com isso, mas não é para isso que a gente ali está. Portanto, o vinho da casa, como na canção do Sérgio Godinho, quer dizer, brinda-se aos amores com o vinho da casa e está a coisa feita. Mas é verdade, eu também já tenho tido algumas boas surpresas, subscrevo. Principalmente quando estamos em regiões vitivinícolas de referência, em que a oferta é boa e disponível, e portanto estes próprios restaurantes, tascas, podem se abastecer de bom vinho a preços moderados e passar isso para os seus clientes. Mas, pergunta, fará sentido, do vosso ponto de vista, uma tasca
que é conhecida por esse serviço de vinho mais simples, de jarro, vinho da casa, sem grandes cuidados nos copos e etc., como vocês bem mencionaram, fará sentido haver aqui uma melhoria e uma preocupação adicional de quererem ter um serviço um pouco melhor e com isso tentar atrair mais clientes? Fará sentido? Rui, começamos se calhar. Sim, quer dizer, evidentemente faz sentido, mas desde logo esbarra naquela limitação que o António dizia muito bem, que é a questão da falta de pessoal, e sobretudo pessoal qualificado, pessoal que tenha gosto por aquele ofício, e portanto logo aí a coisa pode não ficar muito fácil, não é? Tem esse problema, mas quer dizer, a questão aqui, se calhar, diria eu, é muito mais aquele equilíbrio qualidade barra preço barra simpatia, que é no fundo o que nos leva lá. Penso que é mais por aí. Estragaria a experiência e a autenticidade do espaço? Não acho que estragasse. Então, vamos lá ver. Isto é como aqueles movimentos do século XIX que, procurando defender este ou aquele artesão, este ou aquele grupo profissional, a certa altura, no meio disso tudo, estavam a rejeitar o progresso, o caminho de ferro, a máquina a vapor e tal. Pronto. Portanto, a sociedade muda, as coisas mudam, os gostos mudam. Pronto. A evolução existe, contanto que seja feita com pés e cabeça e que sejam acrescente de qualidade e não nivelar por baixo, um desvirtuar, o seguir as modas e tal. Quer dizer, agora, Deus me livre, agora se eu entrasse num tasca em Vieira do Minho e punham-me francesinha de ananás ou iscas em cima do bolo do caco, quer dizer, começava a pensar se me teria enganado e teria entrado em algum manicômio, em alguma coisa, No local errado. em alguma peça, em alguma partida de carnaval, não é? São muitos os desafios. De facto, o António estava a referir a falta de staff é um deles. Não sei, António, que desafios é que esta restauração mais tradicional está a encontrar? Pois, não só na restauração mais tradicional, ela é transversal e tradicional, a mais sofisticada, digamos. Há aquela gastronomia alta cozinha. Mas em relação ao vinho que se vai servindo neste restaurante, enfim, teoricamente mais modesto, tem havido também uma evolução. Hoje praticamente já é comum dizer-se que não há vinhos maus, e há algum cuidado destes restaurantes em cativarem um outro tipo de clientela que se desloca das grandes cidades para provar não só a gastronomia, mas sobretudo para beber os vinhos da região. Vai-se ao Dão para provar um vinho do Dão, vai-se ao Alentejo para, enfim, degustar outro tipo de vinhos. Enfim, essa é também a riqueza, é a componente essencial da nossa gastronomia. Somos um país produtor de vinhos, um país de gente que aprecia vinhos, e essa educação do gosto também começa exatamente por este escalão mais baixo da restauração. Sem dúvida. Eu pelo menos, quando viajo para uma região, a minha primeira preocupação é querer provar comida e vinhos dessa região. É um trabalho que é muito, muito importante, sem dúvida. Eu não vos vou perguntar qual é o vosso restaurante preferido, porque penso que não queiram eleger um, mas posso, se calhar, perguntar de forma mais tranquila. A identidade da nossa gastronomia, da gastronomia autêntica, ainda que de outra forma, mas, sobretudo, preservar esse património. Exatamente. Isso era o que já tinha dito há pouco. Acho que é fundamental esse trabalho, e se são estes os locais que restam, vamos assim dizer, devem ser apoiados, devem ser acarinhados, porque de facto esse património não se pode perder. Dizia eu, não vos vou perguntar qual é o vosso restaurante ou tasca preferida, porque seguramente não vos será fácil eleger uma, nem politicamente correto eleger uma das 100 que aqui estão, mas se calhar perguntar-vos qual o vosso prato ou petisco preferido, se é que há um, António. O que é que te tira do sério quando entras num destes espaços? O que é que nunca deixas Para mim, de como comer? alentejano, puxava à minha sardinha,
umas boas migas, uma sorda contente, mas também um arroz de rabulho com rojões à minhota, ou então uma boa posta transmontana. Enfim, nós temos muito por onde escolher, haja apetite. Sem dúvida que sim. Rui, qual é o petisco preferido? Eu acho que aí depende um bocadinho onde estivermos, se bem que haja uma certa tendência, por assim dizer, globalizante, ou seja, no fundo, muitas vezes encontrarmos, mesmo em restaurantes populares, um bocado uma emenda relativamente parecida de norte a sul, dependendo de onde estamos, há ali coisas que são evidentemente a não perder, quer dizer, no Algarve, sem qualquer espécie de dúvida, um arroz de lingueirão, na Lausanne, na Serra do Açor, a cabra velha afogada em vinho, portanto, a chanfana, A chanfana. evidentemente, claro, básico, e no norte, se estivermos ali nas margens do Douro, é o cabrito, sem qualquer tipo de, ou mesmo entre as montes, sem qualquer tipo de hesitação, não esquecendo dessa preciosidade que um dia desaparecerá, que é a posta mirandesa, porque a posta mirandesa é de animais que eram os tratores de antigamente, eram os tratores a erva, não é? Que puxavam os arados, puxavam os carros, puxavam aquela coisa toda, e à medida que se vai mecanizando a agricultura, portanto, aquele gado potente, cheio de músculo e tal, que fazia esses trabalhos todos e não depois Vai desaparecer. distrai, por assim dizer, a tal posta, depois arrisca-se a desaparecer. Eu, francamente, não me estava a apetecer comer bifes de trator Massa e Ferguson. Aquilo deve ser um bocado indigesto, acho eu. Duvido que uma confecção lenta o safe, mas pronto, vamos deixar isso em aberto para quem de direito tentar resolver. Duas perguntas rápidas para podermos aqui encerrar e começando se calhar pelo Rui. Prato ou petisco? Depende, porque vamos lá ver. O prato, sim, sem dúvida nenhuma, mas aquelas pequenas coisas que nos põem em cima da mesa para nos entreter enquanto a comida não vem, são de facto uma preciosidade e algo que valoriza de facto as tascas, aquilo a que no norte se chamam bolinhos de bacalhau e nós em Lisboa chamamos pastéis, mas que vai dar rigorosamente ao mesmo. Mais os croquetes, mais as empadas de alheira, aquelas coisas todas maravilhosas, com que um tipo se entretém, enquanto a parte que interessa, que é o cozido à portuguesa, ou o cabrito, ou o que seja, não chega à mesa. Eu acho que isso é absolutamente fundamental. Resposta de quem gosta de boa mesa, portanto, nem um nem o outro são ambos. Eu gosto muito. António, prato ou petisco? Petisco para começar, e o petisco à portuguesa, não, enfim, mascarado de tapas à espanhola, uma coisa que também que vai, enfim, proliferando um pouco, enfim, por esta pouca autoestima, muitas vezes, que nós portugueses temos, mas um bom petisco, sobretudo ao fim da tarde, abre depois de caminho, certamente, a um jantar já mais composto, e o petisco é realmente uma instituição gastronómica portuguesa. Isso também temos que preservar, e realmente há uma infinidade de sabores, tirando partido de muitos dos nossos produtos, que dão corpo a uma boa mesa de petiscos. E depois virá então um prato mais substancial, já com mais conforto e acompanhado também por um bom vinho. Feito. Restaurante ou tasca? António. Se conseguiste ouvir, estava a perguntar restaurante ou tasca? Não acho que restaurante, porque as tascas praticamente desapareceram. Por exemplo, no Porto é muito difícil encontrar hoje uma taberna à moda antiga, uma tasca. Daí o facto deste restaurante, enfim, de certa forma, terem ocupado esse terreno. Portanto, há uma evolução também social, ainda que nós portugueses gostamos muito de ir à tasca. Esta é uma forma muito carinhosa de falar em relação desses espaços tradicionais que se mantêm, mas não na forma mais tradicional, naquela forma que ficou para a história. São os novos hábitos, são os novos tempos, também há outras preocupações do ponto de vista sanitário, de forma anulou
parte do encanto das velhas tascas. Portanto, os tempos são outros, temos que ir seguindo essa evolução, portanto, o restaurante será, enfim, talvez até uma coisa socialmente mais aceita do que a tasca. Muito bem. Rui, a mesma pergunta. Restaurante ou tasca? Eu acho que há uma terceira coisa que é muito característica de Lisboa, pelo menos da Lisboa de que eu me recordo em miúdo, e que eu me babo completamente se vir esse escrito, esse nome escrito na porta, que é esta coisa maravilhosa, Casa de Pasto. Isto é Casa de fascinante. Pasto. Nós imaginamos lá dentro, seja o que for, inclusive bois a pastar dentro do restaurante. Uma Casa de Pasto é uma coisa que remete para um imaginário que eu acho absolutamente extraordinário, onde ainda existe. Eu sou daqueles que entra logo para ver o que é que se lá passa dentro. Muito bem. Resta-me agradecer-vos a presença, desejar que corra muito bem. Recordo, as 100 melhores tascas de Portugal, algumas belíssimas sugestões, alguns que eu conheço e gosto muito, outros que irei com certeza explorar e aguardar pela próxima edição. Fica já aqui a nota que haverá continuidade e ainda bem. Muito obrigado aos dois pela vossa presença e a quem nos ouviu e viu. Até breve, até ao próximo episódio. Obrigado a todos.